Oi pessoal, sou o professor Matheus Botelho. Por que você está rindo? Tá engraçado. Oi pessoal, eu sou o professor Matheus Botelho. Estava coçando. Oi pessoal, eu sou o professor Matheus Botelho e esse vídeo representa o começo da realização de algo que eu sempre quis, que é ser professor. A minha relação, com a história, eu vou ser professor de história. A minha relação com a história tem uma história muito intrigante e eu vou contar um pouquinho dela para vocês aqui rapidinho. Na sexta série, eu não vou falar quanto tempo tem isso, porque eu quero que vocês continuem achando que eu sou jovem. Eu tive um professor chamado Luiz Cláudio e no primeiro semestre, foram distribuídos 50 pontos, eu precisava de uma média de 60% ou 30 pontos para passar e eu fiz só 25, fiquei em recuperação. Tive que passar as férias estudando. Aí vocês imaginam o sofrimento para um menino de 12 anos passar as férias estudando. Um negócio que ele nem gostava, Que eu não gostava de história, senão eu não tinha ficado de recuperação. Pois bem, depois que as aulas voltaram, eu fui fazer a prova junto com outros colegas que estavam na mesma situação. E passados alguns dias, o professor Luiz Cláudio trouxe as provas corrigidas. Muitas. Parece que tinha muita gente que não gostava de história lá na minha sala. Ele começou a entregar as provas e a minha não chegava nunca, e é óbvio que eu passei a pensar o pior, E só que depois de tudo, depois de ter entregue todas as provas, sobrou só uma na mão dele. E ele falou o seguinte, ele disse assim: eu estou fazendo questão de entregar essa prova aqui por último, porque nos meus mais de 20 anos como professor de história, essa foi a melhor prova que eu já corrigi. Pessoal, a partir desse momento, primeiro de tudo, no segundo semestre foram distribuídos os mesmos 50 pontos. Sabe quantos que eu fiz? 50. E a partir desse momento eu passei a amar a história. E eu não quis apenas fazer o curso de história. O meu objetivo a partir de então, e cada vez mais, foi ser professor de história. E eu não quero ser um professor de história que só passa conteúdo, não. Conteúdo é importante, mas eu quero fazer como o professor Luiz Cláudio fez comigo. Eu quero motivar as pessoas. Eu quero que as pessoas, junto comigo, passem a amar a história, porque nós estamos dentro dela, nós somos história. Então eu quero que vocês passem a amar a história e com isso consigam o que vocês precisarem, o que vocês quiserem conseguir. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse canal, quem que é essa Sofia que conduz, essa Sofia condutora, e vamos juntos, porque nós temos muito a aprender uns com os outros, Vamos lá! Então, pessoal, a idealização do canal Sofia Condutora, a idealização do projeto Sofia Condutora, tem a ver com o que a gente chama de concepção de história. O que é uma concepção de história? É, como o nome mesmo diz, é a forma como a gente concebe a história. É a forma como a gente enxerga a história, o processo histórico.
E o processo histórico, a gente vem entendendo, a gente vem percebendo que o processo histórico, ele não pode mais ser encarado como a história, como se só existisse uma história universal, né? A história, na verdade, são as histórias. Essas histórias, às vezes, elas se afastam, às vezes elas se aproximam, elas se entrecruzam, formando redes que se constituem em novas histórias. E qual é o contexto histórico que nós estamos estudando aqui? Direto ou indiretamente, nós sempre estaremos estudando o contexto histórico brasileiro. Afinal de contas, nós estamos com o objetivo aqui de prestar vestibular no Brasil. Então, tudo o que se estuda aqui geralmente no Brasil, mesmo aquilo que não é diretamente daqui, como por exemplo, história do Egito, é porque tem alguma relação com a nossa constituição enquanto sociedade, né, no Brasil. Se não tivesse nenhuma relação, com certeza, ou pouquíssima relação, com certeza, nós não estudaríamos isso em história do Brasil, em história no Brasil, não é? Por exemplo, hoje um pouco mais, porque as relações elas vão sendo de alguma maneira descobertas, mas a gente não estuda geralmente história do Japão, a gente não estuda geralmente história da Austrália, a gente não estuda geralmente, a não ser que esse seja um interesse nosso, história da Indonésia, do Vietnã, né? A não ser quando a gente chega lá naquele momento do imperialismo afro-asiático, aí tudo bem, mas histórias mais distantes, né? Períodos mais distantes da história desses lugares, geralmente não são estudadas aqui no Brasil. Por quê? Porque não tem uma relação direta com a formação, com a constituição mental, social, cultural do Brasil, como história antiga do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia, de Roma, história da Idade Média, tem para nós, né? Então, nós acreditamos que essas histórias que nós iremos estudar aqui são as histórias que se entrecruzaram e que formaram a rede ou as redes que hoje nós estudamos como história do Brasil. E essas redes precisam de amarras, elas precisam de fios condutores. Nós somos seres humanos e os seres humanos têm o impulso de buscar alguma coerência, quase sempre, pelo menos, não é? E para a história nós também costumamos buscar coerência, nós buscamos amarrar essas redes para melhor entender o sentido daquela história, né? Então, cada história se constitui em rede, mas ela costuma ter, eu acredito que ela sempre tem um argumento central, né? Que nós estamos chamando aqui de fio condutor, porque dá sentido a cada história, né? Esse fio condutor ele precisa ser conhecido por nós. Conhecimento em grego, sofia, filosofia. Esse sofia é conhecimento, né? Então, nós precisamos compreender, nós precisamos conhecer. Se a gente quiser entender, se a gente quiser compreender a história, nós precisamos conhecer esses fios condutores. É por isso que nós chamamos esse canal, esse projeto de Sofia Condutora, porque nós vamos trabalhar principalmente com isso, com o conhecimento dos argumentos centrais que dão sentido às histórias. Vocês vão ver o tanto que isso vai nos ajudar a compreender os processos históricos, né? E o tanto que isso vai nos ajudar a obter um resultado melhor
nas nossas provas, nos nossos vestibulares, no Enem, que é o nosso foco principal. O Enem, a gente tem percebido que o Enem já começou a incorporar essa questão da reflexão relacionada aos argumentos centrais, né? Nós fizemos uma pesquisa, né? Pegamos as provas do Enem de 2009 para cá e o Enem ele trabalha muito com esses temas centrais que estão relacionados à história do Brasil, como, por exemplo, trabalhismo, como, por exemplo, escravidão, não é? Então, a gente precisa pegar essas questões aí ao longo dos nossos vídeos, ao longo das semanas. Nós tentaremos publicar um vídeo por semana. Ao longo das semanas nós vamos trazer isso para vocês, nós vamos mostrar isso nas questões do Enem para vocês, como o Enem ele está exigindo dos alunos, né, uma capacidade de trabalhar com ideias centrais, interpretando textos, né, e dando respostas. A gente vai ver muito isso, a gente vai trabalhar muito com isso. Vocês vão ver o tanto que isso vai ajudar, né, na hora de fazer a prova, primeiro na hora de estudar para compreender melhor e depois na hora de fazer a prova. Venham com a gente e eu vou trazer para vocês agora um pouco do que vai ser o nosso propósito. Nós temos um propósito de dar aulas por videoconferência, tá? Vamos publicar os vídeos temáticos, geralmente, no canal, mas o nosso objetivo principal é dar aulas por videoconferência. Nós vamos deixar tudo muito claro como que isso vai ser, tá? Nós temos um perfil no Instagram, nós temos um perfil no Facebook, nós temos um e-mail, né? A princípio, as nossas videoconferências serão através do Google Hangout. Então, nós temos uma conta de e-mail que nós vamos usar para várias coisas no Gmail, né? sofiacondutora@gmail.com. Anotem aí. Se precisar fazer uma conta no Google, caso você já não tenha, faça, porque isso vai ajudar bastante, né? E vamos fazer também uma página, que a princípio será um blog. Vejam, pessoal, nós estamos começando, certo? Estamos começando muitas coisas para nós, ainda não são tão profissionais, mas nós vamos melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Talvez vocês estejam escutando aí alguns ruídos de rua, não é? Ou outros que nós vamos tentar sempre tirar, mas não sei se nós vamos conseguir tirar tudo a princípio, mas nós vamos sempre melhorando, né? Inclusive essas questões da nossa apresentação mesmo, de como que nós vamos fazer, das nossas programações, que a princípio estará num blog, né, que nós vamos divulgar em breve, muito em breve, tá bom? E lá vai ter as nossas programações, lá vai ter nós vamos colocar os nossos custos, ok? E aí vocês vão acompanhando a gente. Nós pedimos que vocês curtam, que vocês sigam a nossa página no Instagram, que vocês curtam a nossa página no Facebook e que principalmente vocês se inscrevam no nosso canal Sofia Condutora no YouTube, né? Vocês que agora estão vendo esse vídeo, por favor, já se inscrevam no canal, vocês não vão se arrepender, já curtam esse vídeo, já coloquem, ativem as notificações desse canal para sempre que sair um vídeo novo, vocês serem avisados. Nós vamos ter um trabalho muito bacana para fazer juntos. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.